não é sobre maquiagem. Não, não é. Também não é sobre cabelo. Se você tem prótese de silicone nos seios, quer colocar ou conhece alguém que quer, esse assunto é para você. Você já ouviu falar na doença do silicone? O que é isso? Como evitar? Como tratar? É o que a gente vai descobrir agora. Para falar sobre isso, a gente convidou o cirurgião plástico, Dr. José Junqueira, que vai tirar todas as nossas dúvidas. Obrigada por ter vindo, doutor, um prazer recebê-lo. Obrigado é meu pelo convite e, assim, parabéns por discutir um assunto tão interessante e de interesse público, porque tem muita coisa que é falado na internet que não é bem aquilo, então acho que tem que ter um espaço para ser discutido. Chama doença do silicone, vulgarmente falando, popularmente vulgarmente falando. Conhecido como doença do silicone. Então, o que é a doença do silicone? É um termo traduzido do inglês, que então é Breast Implant Illness, que é a doença do silicone. Mas que não é um termo médico, é um conjunto de sintomas, né, que algumas pacientes denominaram como doença do silicone. Agora, você usou inicialmente um termo médico, que é a síndrome ásia. Essa sim é uma síndrome, é um termo técnico, é um termo médico. Então, a síndrome ásia, ela é uma síndrome autoimune induzida por um adjuvante. Adjuvante é qualquer coisa que possa desencadear alguma doença autoimune. Então, seja a vacina, seja alumínio, seja a sílica e seja o silicone. Então não é só o silicone que pode dar? Não, exatamente. Então vamos dizer que a doença do silicone seria uma parte do que é a síndrome ásia. E os sintomas, mas essa é uma doença bem estabelecida, né, a síndrome ásia. Então tem critérios maiores, critérios menores para se fazer o diagnóstico. E quem vai fazer o diagnóstico é o reumatologista. Isso. São, Sara, sintomas muito pouco específicos. Então, se você lê hoje, tendo ou não tendo silicone, a impressão que tem é que a grande parte da população tem aquela síndrome. Então, primeira vez que eu li, então, é cansaço, desânimo, às vezes dor, né, articular, muscular, queda de cabelo. Então, são sintomas muito pouco específicos. Ok. Então, assim, e é difícil você relacionar isso completamente ao silicone apenas, entendeu? Esse que é a grande dificuldade dos trabalhos em mostrar qual que é a causalidade. Exatamente. A gente está vendo aí alguns desses efeitos, o que pode causar a ásia. Uma mialgia, uma miosite, uma fraqueza muscular, né? Alguns sintomas, a artrite, a fadiga crônica, manifestações neurológicas, alterações cognitivas como perda de memória, pode dar febre, boca e olhos secos, ansiedade. Você fala, meu Deus, eu tô com isso. Calma, não é bem assim, entende? Por isso que a gente falou. Tem distúrbios do sono também que pode dar, alterações de humor, falta de ar, perda de cabelo, depressão. Você fala, meu Deus, Sara, então eu tô com isso, mas nem implante eu coloquei. Então, por isso que a gente falou, até o intestino irritável que muita gente tem, sofre de intestino, parece que é derivado dessa questão da síndrome ásia. Mas o que a gente vai explicar para você é o seguinte, é um corpo estranho e nem sempre o nosso corpo acata muito bem. A gente consegue prever se eu vou desenvolver a síndrome ásia ou não, antes de colocar um implante de silicone, por exemplo? Olha, Sara, o que você está falando é justamente o que se busca hoje em dia. Em quem a gente poderia colocar? Porque, assim, a população geral, ela tem um grupo de pessoas que não vai acontecer nada, é a grande maioria. Tem um outro grupo que não se pode colocar, que são as pacientes com doença autoimune. Qualquer doença autoimune? Não, não qualquer doença autoimune. Algumas mais prevalentes, tipo
o lúpus você não vai colocar. Mas, por exemplo, o diabetes tipo 1, alguma outra é uma contraindicação. O Hashimoto você pode colocar, mas assim, ela tem que estar estável do ponto de vista imunológico, tá certo? Então existe um grupo de risco que pode desenvolver a síndrome ásia. E tem um grupo entre esses dois extremos que são pessoas que elas têm uma predisposição genética a desenvolver uma resposta imunológica que ela vai ter, entendeu? Então, é identificar quem são essas pessoas. Então, esse que é a grande dificuldade. Então, hoje, você já tocou num ponto fundamental, é quem que são essas pessoas. Então, é difícil prever, tá certo? E a outra pergunta é se realmente o implante, é ele que vai desencadear esses sintomas. Porque tem um grande estudo americano, da maior revista de maior impacto americano, que ela fez um estudo comparando 6.000 pessoas, pacientes, então um grupo controle e pessoas que tinham prótese. E esses sintomas, eles estavam igualmente distribuídos nessas populações. Então, isso que eu estou falando, são sintomas muito prevalentes. Então, queda de cabelo, fraqueza. Então, para mostrar que elas não são exclusivamente desencadeadas pelo silicone. Agora, entre aquelas pacientes que foi diagnosticado, você tem um implante e foi diagnosticado a síndrome ásia, dentro daqueles critérios maiores. Depois de já ter o implante. Depois de já ter o implante. Tem alguns estudos que mostrou, após o explante, após a retirada, qual que foi o impacto. 80% dentro daquelas pacientes que já tinham síndrome ásia, elas obtiveram melhora. Algumas outras melhoraram temporariamente e voltou, e algumas outras não melhorou. Então, por que isso? Porque a síndrome ásia, ela pode, igual a gente falou, até por uma vacina. Até por vacina, até por vacina. Aliás, ela foi descoberta em 1938, após a Guerra do Golfo. Um médico viu que aquela população que foi para a guerra, eles tinham sido extensamente vacinados, né, para se preparar para a guerra, e eles começaram a desenvolver artrite, todos esses sintomas. Sim. Então, aí o adjuvante seria a vacinação, entendeu? Então, essas pacientes que tiram o implante e que vamos dizer assim, ficam frustradas porque não há melhora. Então, isso tem que ser discutido. E tem que ser discutido porque eu vejo que tem uma tendência nos grupos, né, assim, entre mulheres que têm implante, de você crucificar a prótese. Sim, não é isso. Só que a prótese, Sara, ela é um material médico que a gente tem utilizado desde a década de 60. Talvez seja um dos instrumentos médicos mais estudados, e ela hoje é segura para o uso. Então, se você eu faço reconstrução mamária pós-ressecção de um câncer, pós-mastectomia, muitas vezes a gente precisa da prótese. Então, é aquela coisa, o celular, ele é bom ou ruim? Depende da forma que ele é utilizado. A prótese é a mesma coisa. Em quem que vai ser utilizado? É o remédio e o veneno, né? É o remédio e o veneno. São duas faces de uma mesma moeda. Exatamente, gente. A gente está falando então hoje sobre a síndrome ásia, que é uma síndrome autoimune induzida por adjuvantes. O que são adjuvantes, Sara? Por próteses, por vacinas. Ninguém está falando aqui, abominando você colocar prótese de silicone, não de forma alguma, tá? Ou tomar vacina, pelo amor de Deus. Não é isso. A gente só está dizendo que existe um grupo de risco que pode desenvolver a síndrome ásia. E que, neste caso, o reumatologista associado junto com o seu cirurgião plástico, eles podem ajudar e talvez prever se você vai ser um grupo de risco ou não. Agora, eu sei que tem gente que está aí com 10, 20 anos e de repente desenvolveu a síndrome ásia.
Pode acontecer isso? Pode, ela não tem um tempo, Sara, às vezes em meses. Por isso que é difícil a paciente falar, doutor, não tem a questão temporal. Tipo, coloquei e fiquei mal. Coloquei e comecei a ter os sintomas. Então a paciente não tem isso, entendeu? Agora, o cirurgião, ele deve acatar a paciente, escutar as queixas, não diminuí-las. Se a paciente ela sente, eu acho que o cirurgião ele tem que sim que escutar. Eu escuto falar, né, pelas pacientes que tem vários cirurgiões que relutam no explante, porque tem até uma questão estética. Porém, eu acredito que assim como a paciente, ela quis colocar, ela tem o direito de chegar até mim, até porque ela pode simplesmente querer tirar, mesmo se ela não tiver nenhum sintoma. Porque ela quer tirar. Porque ela quer tirar. Não precisa nem dar justificativa, né? Exato. Mas existe uma certa relutância da área médica em fazer os explantes? Sim, porque o explante, Sara, ele vai num sentido antiestético. E isso tem que ser discutido com a paciente. Porque quando a gente monta uma mama com silicone, ela fica mais armada, ela fica mais firme. Quando você tira, a gente tem outras formas, né? A gente pode colocar um pouquinho de gordura, mas você vai diminuir necessariamente de volume, o formato talvez não fique tão arredondado. A pele também vai ficar um pouco mais... A pele, a gente tem que tirar, então isso aí tem que ser conversado também, então... Vamos ver, doutor, eu vi que o senhor trouxe algumas próteses para a gente ver. Como a gente falou, gente, prótese de silicone é segura? Sim, é extremamente segura. Agora, há corpos que muitas vezes não vão conseguir, vão desenvolver uma síndrome, que é a ásia, que é como se não aceitasse isso dentro do seu corpo. Seria isso? Isso. O nosso corpo, Sara, forma uma cápsula. Na verdade, o corpo da mulher forma uma cápsula em volta da prótese. E isso, ela pode desenvolver uma resposta inflamatória que pode cronificar e desenvolver alguma doença imunológica. Em pacientes predisponentes, né? Então, a minoria que vai ter isso. A maioria não tem. A gente consegue falar de 1.000, de 10 mil, de 100 mil? Não tem ainda como mensurar? Não. Isso aí é um tema relativamente novo, Sara. Ali em 2017, 2018, começou a ter um movimento nesse sentido. E você vê, um produto que da década de 60, por que agora tem que se falado tanto? Muito, Sara, pelos movimentos nas redes sociais. Então as mulheres fazem grupo, aí uma conta a sua história, a outra se vê naquilo. Sim. Mas então essa questão de você se autodiagnosticar é complicado, igual a gente estava rindo, porque a gente estava lendo ali os sintomas, até que qualquer pessoa... Também, não tenho prótese, também tô com isso, não é isso? Exato. A gente tem que tomar cuidado com o Dr. Google, viu? Pelo amor de Deus, eu falo isso pra minha mãe, para de consultar esse doutor aí, vai no médico de verdade, diz que ela tem um filho que é médico. E fica no doutor, olha, dona Diomar, bater na sua bunda. É mais fácil. Essa daqui, ela é um pouco diferente, por quê, doutor? Isso aqui é um molde. Essas daqui são próteses, inclusive se você quiser cortar uma pra mostrar o conteúdo, pode cortar. Doutor, eles improvisaram o estilete então vamos ali. Vou cortar menorzinho, que dó. A gente tem a questão da quantos miligramas tem? Sim, ó, aqui fala 265, essa daqui 330. Acho que dos 200 tá bom já pra mim, doutor, não tem nada, pra mim tá bom aqui, ó. Mas dá vontade de colocar, gente, eu tenho medo, gente. Tem medo de desenvolver? Porque eu já tenho doença autoimune. Ah, então não pode. Qual doença autoimune? Eu tenho Hashimoto, por isso que eu te perguntei. Hashimoto. Mas todo e qualquer corpo diferente que eu coloco, o meu corpo não reage bem. Então eu falo, pode ser que eu desenvolva uma síndrome ásia. Pode ser. Exato. É bom a gente se conhecer, gente. Tem várias pacientes que têm síndrome de Hashimoto e que não já vi, tem amigas que já colocaram e tá tudo bem. Doutor, corta onde? Em qualquer lugar? Pode cortar em qualquer lugar. Quer apertar assim? Porque eu acho que você vai sujar o... Não tem problema. Gente, vocês já viram uma prótese por dentro? Por dentro. Esse em volta é o invólucro e dentro tem um silicone médico, olha só. Ai, que delícia. Tá vendo? Gente, tô realizando um sonho de cortar uma prótese.
Isso, aperta. Slime. Agora solta pra você ver. Ela volta, ela é coesa. Aquela história de, vai vazar. Extravasar. Não existe. Não existe, exato. Doutor, estão mandando mensagem pra gente no nosso WhatsApp. Vamos ver? Oi, Sara, boa tarde. É a Ana. Doutor, eu vi um vídeo no TikTok. Olha lá, é outro doutor, tal do TikTok. Que o pessoal tá mostrando que o corpo forma uma bolsa dura em volta da prótese. É verdade isso? É o encapsular? O encapsulamento, a contratura capsular, isso. Acontece? Acontece. Não com todo mundo? Não com todo mundo. Acontece de 3 a 6% e acontece que essa cápsula que eu te falei que forma em volta da... Ixi, isso aí é complicado, nem põe o dedo nisso aí. Fazendo arte, doutor. Quer colocar aqui, ó? Não, doutor, não gostei nem terminar de falar porque a apresentadora fazendo ar. É que eu tava fazendo assim, ó. Ai, gente, que gostoso. Não faz... Olha só isso, ó. Isso aí gruda que não solta mais. Mas essa cápsula, Sara, ela pode, por vezes, contrair e aí chama a contratura capsular. Essa contratura não necessariamente a prótese precisa ser trocada, depende da intensidade da contratura. Ok. Nos graus 3 e 4 que a gente faz a troca. Ok. Doutor, no caso, então, de um acidente... Vou fazer uma pergunta absurda. Um acidente de carro em que há perfuração, aí sim é perigoso o extravasamento, mas é um caso muito raro, né? Olha, é muito difícil a ruptura. Você vê os testes que elas são submetidas. Eu imagino. Mas, assim, a ruptura, ela não tem problema, porque a própria cápsula que o corpo forma em volta dessa prótese... Já protege também. Mas pode ter uma ruptura que chama ruptura extracapsular, que ela rompe a cápsula da prótese e essa que o corpo fez. Essa, sim, a paciente precisa ter um pouquinho mais de urgência para trocar aquele implante. Tem mais mensagem de telespectador, Ferzinha? 43999520380. Eu vou limpar minha mão, porque a apresentadora fez arte pra variar, né, gente? Olha lá, boa tarde, Sarinha. Beijos pra você e toda a sua equipe. Sarinha, essa expulsão de corpo estranho do corpo vale pra gravidez? Pois eu tenho 2 amigas que engravidaram e o corpo repulsa. Pode ser isso, a doença do silicone? E aí, doutor? Expulsa a prótese? Não sei se é uma expulsão, mas talvez uma síndrome ásia pode desenvolver. Não. Tá, entendi o que ela tá falando. Não, isso aí é outra coisa que ela tá falando, é a expulsão do embrião. Isso aí é outra coisa, é uma rejeição ao embrião. Ah, tá. Eu acho que ela daí tá falando não seria ásia, não é né? síndrome ásia, isso não. Tá vendo, gente? Como a gente falou, não é só para isso. Só pra gente encerrar, doutor, além da questão do silicone, além da questão das vacinas, qual outro corpo estranho que a gente pode desenvolver a síndrome ásia? O alumínio, que está presente nos desodorantes, a sílica do silicone, que tem em vários cosméticos. Então, a gente está exposto a muitos materiais, exato. Então, assim, crucificar o silicone exclusivamente não é uma saída. Agora, é um tema a ser discutido, porque nós temos que cada vez mais melhorar esses implantes. Com certeza. É importantíssimo a gente falar sobre isso, tá, gente? Isso aqui é saúde, como a gente falou, ninguém tá falando pra você não pôr silicone. Minha amiga quer pôr, vai ser feliz. Porque isso aí é melhor autoestima, que eu falo, não é só uma questão estética, melhora internamente e, consequentemente, tudo na sua vida, né? Então, é assim, procure um médico de confiança, vá num reumatologista. Se você tem alguma doença imune, veja se essa doença autoimune, de repente, pode ser algo que vá desenvolver uma ásia ou não. Às vezes não é. E você vai pôr, vai ser feliz e vai mudar a sua vida, tá bom? Mas é importante a gente trazer esses assuntos e discutir esses assuntos. Doutor, obrigada que o senhor veio. Muito Adorei. Obrigado. O senhor não, né? Você, né? Você é muito novo para ser o senhor. Obrigado. Obrigada, tá? Um prazer.